Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. A paz de Jesus, o amor de Maria em todos os corações. Te convido neste momento a tomar a espada do Espírito em mãos, que é a palavra de Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 4, a tentação é de Cristo no deserto. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O demônio o transportou à cidade santa e colocou no ponto mais alto do templo. E disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu aos seus anjos ordens ao teu respeito. Eles te protegerão com as mãos. Com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio o transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrar-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se para servi-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e conduz à vida eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus inicia seu ministério com a oração e o jejum. Jejuou 40 dias e 40 noites. Deste dia nada comeu, nada bebeu. Ao completar-se os 40 dias, diz que o Senhor veio a ter fome. E é neste momento que entra a pessoa do demônio. O demônio vem no momento em que ele vê que acha que vai ter vantagem. Então, no momento que bateu a fome, o Senhor foi ali visitado pelo demônio, tentado pelo demônio. E o demônio aproxima-se dele e diz: Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Então, muitas vezes, veja a cilada do demônio, o truque do demônio. Se tu és, primeiro o demônio vem querer colocar dúvida da filiação do Cristo com o Pai. E depois ele condiciona se és ao milagre, ou seja, se tu és amado, se tu és cuidado por Deus, o milagre vai acontecer. E não é bem assim que a igreja nos ensina, não é bem assim que o Senhor nos ensina. Nós sabemos que o amor de Deus é independentemente de que Ele realize o milagre na minha vida, na sua vida, na vida de nossa família ou não. Deus nos ama. Deus nos ama, apesar daquela cura que a gente pediu, que não alcançou, apesar daquele ente querido que a gente tanto rezou para que Deus o curasse, no entanto, aquela enfermidade o levou à morte. Então isso não quer dizer que Deus não ouviu, que Deus não nos escutou, que Deus foi indiferente à nossa dor, que Deus não nos ama. Não. Mas dentro dos mistérios do reino de Deus, dentro dos mistérios das coisas de Deus, está a morte, né? A morte não é o fim, mas a morte, para quem tem fé, para quem acredita, é o início de uma nova vida. A morte é como se fosse um passaporte para a vida eterna. A morte é um retorno a Deus. De Deus viemos, para Deus voltaremos. Então não tem como voltar para Deus senão pela morte. Então a morte, ela é nada mais, nada menos que a porta que se abre à eternidade. São Francisco dizia que o nosso corpo era um cárcere em que a alma se encontrava presa.
e que a morte seria a libertação da alma do cárcere chamado corpo. Então, meus amados irmãos e irmãs, diante desta realidade da qual todo ser humano passa, que até o próprio Deus ele se submeteu a ela de livre e espontânea vontade, que é a morte, Deus, na sua infinita bondade, na cruz ele mata a morte. Como assim? Como que Deus matou a morte? Na cruz, sim, Deus matou a morte na cruz. Quando Jesus ele se deixa ser preso e se deixa ser morto na cruz, na realidade aquela cruz não estava matando o Cristo, mas o Cristo na cruz matava a morte. Jesus vence o demônio na cruz. É através do sangue de Cristo, da entrega de Cristo, da morte dele na cruz, que ele ali consegue para nós a graça de todas as graças, a ressurreição. Cristo ressuscita como primícia, Cristo ressuscita como primogênito primeiro, e através de Cristo e em Cristo, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, a morte não é o fim. Por isso Jesus, ele quando é tentado pelo demônio, que o demônio diz, se tu és, ordena que essas pedras se tornem pães. E aí Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a gente não é só corpo, a gente não é só carne, a gente tem uma alma, tem um espírito que necessita do alimento espiritual, necessita da palavra de Deus, necessita de Deus. E nós devemos buscar constantemente o Senhor. E como o Senhor nos ensina, Jesus Cristo, nós também devemos nos retirar ao deserto para jejuar. Retirar-se ao deserto para nos colocar no silêncio, na presença de Deus e assim nos fortalecer espiritualmente para as tentações que porventura virão contra nós. O demônio irá se aproximar de nós para nos tentar. O demônio irá querer nos tirar também da missão, querer nos desviar da missão. Mas nós só teremos a graça de dizer retrocata para trás Satanás, se nós também, copiando o exemplo do Cristo, estivermos também no deserto da oração e do jejum. Por isso o Senhor, ele diz ao inimigo, a Satanás, para trás, Satanás, para trás, pois não é só do pão qual você está querendo que eu transforme as pedras nesses pães que o homem vive, mas nós vivemos da palavra de Deus. O alimento do espírito, o equilíbrio do corpo está no alimento espiritual. Se nós estamos bem espiritualmente em Deus, todo o nosso físico, ele recebe essa graça. Todo o nosso corpo ele está bem ordenado e estruturado. Mas se o nosso espírito declina, definha, entra tantos males que, consequentemente, atinge também a saúde do nosso corpo. Por isso, o Senhor nos ensina neste Evangelho, em São Mateus capítulo 4. Não só de pão, por isso nós não devemos correr desesperadamente somente em busca do pão que sacia o nosso corpo. Nós devemos também buscar o alimento espiritual para a nossa vida. E o alimento espiritual, como já diz, volta a dizer, está aqui na palavra de Deus, onde todos nós temos acesso. Todos nós. Você pode ter a palavra de Deus em sua casa. Irmãos, nós não compreendemos a quantidade de pessoas que deram a vida por esta palavra. De pessoas que derramaram seu sangue por amor a esta palavra, esse alimento espiritual, para que eu e você pudéssemos ter acesso a ela. Então foram muitos mártires. O próprio Cristo morreu em consequência desta palavra, dos seus ensinamentos, das suas pregações, da sua decisão por Deus, da sua fidelidade ao Pai. Por isso o inimigo, ele quer desviar Jesus da missão. Ele sabia que o Cristo iria arrebanhar muitos e muitos, que o Cristo iria fazer com que muitos corações, por mais empedernidos, por mais endurecidos que fossem, iriam ser tocados pela graça de Deus, pelo poder da palavra. Por isso o inimigo quer desviar o Senhor.
Mas ele não consegue, porque Jesus, ele está em sintonia com o Pai. Ele é Deus com Deus. É o Filho de Deus. Mas ele é cheio do Espírito Santo, pelo poder da oração, pela vivência das coisas do alto. Jesus, ele tinha a vida dele aqui na terra voltado para as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, como já pregava São Paulo. Busquemos as coisas de Deus. E aí o inimigo não consegue fazer com que Jesus transforme pedra em pães. E aí ele vai, a palavra diz que ele pega o Senhor, leva ao ponto mais alto do templo de Jerusalém e diz: olha, pula lá embaixo, pois está escrito, os anjos vão te sustentar em suas mãos. E Jesus vai dizer: não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, por mais que tenhamos fé e confiança em Deus, não podemos tentar Deus. Não podemos agora dizer: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus e Deus é por mim, então não vou nesse contexto que estamos vivendo de pandemia, então não vou usar máscara, não vou higienizar minhas mãos com álcool gel, eu não vou manter o distanciamento porque eu creio em Deus. Isso é tentar Deus. Satanás quis fazer isso com Cristo. Pula, porque está escrito, os anjos vão te sustentar. E Jesus foi: eu não vou pular para quê? Não tem necessidade de eu pular. Agora, se eu caísse, o Pai não ia deixar eu me esborrachar no chão. Os anjos iriam me sustentar, mas não tem necessidade de eu pular. Então, a fé em Deus, a confiança em Deus, não é para que a gente esteja tentando Deus, né? Se adiantando, se exibindo. Não. O exibicionismo, né? Querer agora fazer espetáculo. Eu tenho fé, agora venham todos ver agora o que eu vou fazer em nome da minha fé. Taratatá e berebebê. Não, não é para isso. A nossa fé é para que a gente confie no Senhor. A nossa fé, acima de tudo, é para que a gente seja fiel aos mandamentos, viva a palavra de Deus. É a nossa fé, é para isso. Não para que a nossa fé agora, a qual nós nos ufanamos, né, nos intitulamos seus homens de fé agora para querer dizer que expulsa demônio. Vem aqui agora, eu vou expulsar o demônio. E aí todo mundo tem que olhar, as câmeras têm que filmar e aí por diante. Não, não é dessa forma. A nossa fé, ela é acionada principalmente nos momentos em que nós padecemos de alguma coisa. E aí eu tenho que confiar. Mesmo padecendo aquilo, mesmo sofrendo isso ou aquilo, eu tenho que confiar que Deus, mesmo nesse contexto, nessa realidade que eu estou vivendo, muitas vezes de sofrimento, de dor, de perdas e tantas outras coisas, eu permanecer confiante que o Senhor está comigo, que o Senhor não me abandona. Então Jesus diz: eu não vou pular, não tem necessidade de eu pular. E aí diz a palavra que ele o transporta a uma alta montanha e ele lá mostra todos os reinos, né, do mundo, o seu poder, a sua glória. E aí diz: olha, eu vou te dar tudo isso, te darei tudo isso, se tu prostrares diante de mim e me adorar. E aí Jesus: agora tu foi longe demais, Satanás. E aí Jesus repreende o diabo: para trás, Satanás. Para trás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus unicamente, e só a Ele servirás. E aí o inimigo foge. Veja a ousadia do demônio. O demônio quer ser adorado. O demônio quer ser adorado. E para que ele seja adorado, ele oferece o quê? Os poderes, as glórias, as orgias, as farras, as luzes coloridas do mundo, as alegrias falsas passageiras que o mundo proporciona. Então Satanás, ele dá isso em troca aos seus adoradores. As alegrias mentirosas. Mas eu e você, meu irmão, que acreditamos e confiamos no Senhor, nós não devemos nos inclinar diante do inimigo para que tenhamos a felicidade.
Nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração e confiar na providência dEle, que Ele não nos abandona em nenhum momento, em nenhuma situação. E que mesmo nesse contexto de morte, de dor, confiarmos, você que está agora passando por uma dor tão grande, você que perdeu uma pessoa querida, uma pessoa bem próxima, não veja na morte o fim. Não, esta pessoa, por mais que eu queria que estivesse comigo, eu sei que ela está com Deus, que ela ressuscitou, que ela está na glória de Deus, que não se acabou como as pessoas sem fé pregam, que a morte é o fim de tudo. Não, meus irmãos, Deus existe. Deus existe, o reino dos céus existe, a salvação existe, por isso Cristo conquistou na cruz para mim e para você. E é nesta hora que eu tenho que confiar e acreditar que esse meu irmão, minha irmã, ou pai, ou mãe, ou esposo, ou filho, que partiu está com Deus. Está com Deus. O Senhor não mente, Ele disse, eu vou preparar-vos um lugar. Porque onde eu estou, quero que vocês estejais comigo. E esse tempo de preparar um lugar é o tempo que Deus nos deu. É o tempo que Deus nos deu. Então não devemos desesperar, mas confiar. Sabermos que Deus ele tem um plano para cada um de nós. Saber que Deus não nos abandona. Por isso o inimigo ele quer de alguma forma nos roubar o que é de mais precioso para o ser humano, que é a salvação de sua alma. A salvação de sua alma. O Senhor conquistou para mim, para você a salvação, mas o inimigo, ele quer roubar, porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Enquanto que Jesus veio para dar vida, mas vida em plenitude, e a plenitude da vida não é aqui. A plenitude da vida é após esta, é com Deus. Por isso mesmo com as lágrimas nos olhos, mesmo com um coração como o de Maria, uma espada transpassando de dor, confia no Senhor. Confia no Senhor, permanece firme, aguenta pela força da oração. Porque o Senhor não é indiferente a tua dor. Porque o Senhor não te abandonou em nenhum momento, nem vai te abandonar jamais. Jamais o Senhor vai te abandonar. Porque Ele nos ama, independentemente de o amarmos. Porque Ele é fiel, independentemente de sermos fiel. Porque Ele está conosco, independentemente de querermos estar com Ele. Ele não abandona. Deus é amor, é misericórdia. Por isso, confiemos e não desesperemos. Confiar no Senhor é a certeza de que nós não estamos sós. Confiar no Senhor é a certeza de que mesmo em momentos de tristeza, mesmo em tempos de guerra, nós permaneceremos na serenidade pela confiança no Senhor. Porque mesmo em tempo de escassez, nós permaneceremos na paz, serenos, porque o nosso Deus é um Deus da providência. É um Deus que não abandona e é um Deus que não engana nem se engana. Mas Ele diz, eis que eu vim para dar vida e para dar uma vida em plenitude. Porque aquele que crê em mim, jamais morrerá. Jamais morrerá. Então quando o Senhor diz jamais morrerá, o Senhor está dizendo que a partida desta vida não é o fim. Jamais morrerá. O Senhor nos promete a eternidade. Então que eu e você acreditemos na eternidade. E que o Senhor, Ele nos ama e está conosco. E neste Evangelho Ele nos ensina a nos voltarmos para as coisas espirituais. A vida de oração, o jejum e a vida de contemplação. É essa vivência que vai abrir os nossos olhos para o mundo espiritual. É essa vivência que vai fazer com que a cisanha do inimigo, que quer tirar a nossa visão das coisas de Deus, caia por terra. Para que eu e você vejamos as maravilhas do reino de Deus
e da ação de Deus, da presença de Deus na minha, na sua vida, na minha família, na sua família, na minha casa e na sua casa. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que os anjos nos protejam e que a Virgem Maria nos envolva com seu santo manto. Paz e bem, salve Maria.